Então eu vou proceder à leitura do texto. Efésios capítulo 1, versículos 15 até o 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Ó Deus querido e eterno, essa é a tua palavra. Foi pelo teu Espírito que o teu servo lá no passado escreveu esse texto, encaminhou para aquela igreja e chegou até nós, e tem um conteúdo tão profundo, tão grande, tão magnífico, tão desafiador na nossa vida. Então eu quero pedir aqui, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor produza em nós grande impacto com a tua palavra, e que o teu povo seja edificado, e que o nome do Senhor seja glorificado e honrado, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Muito bem. Nós temos nesse capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, duas partes principais. A primeira dos versículos 3 até o 14 e a segunda dos versículos 15 até o 23. Os dois primeiros versículos, o apóstolo faz uma saudação, explicando quem ele é, para quem ele está escrevendo. Nos versículos 3 a 14, que o versículo 15 inicia com a expressão por isso, e tem uma ligação imediata com o que ele escreve antes, nos versículos 3 a 14, o apóstolo lista três grandes bênçãos de Deus, da Trindade, aos crentes de Éfeso. E nós entendemos, obviamente, que são bênçãos listadas de Deus para a sua igreja, para o seu povo em todo o tempo. Que bênçãos são essas? São as bênçãos descritas das ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós somos pecadores e merecedores da condenação eterna. Aqueles irmãos que moravam em Éfeso, que serviam ao Senhor em Éfeso, também viviam debaixo da ira e da condenação de Deus. Mas Deus, por sua graça, na eternidade, elegeu o seu povo para ser salvo. Ele vai dizer isso em uma parte aqui dos versículos 3 até o 14. E então o apóstolo Paulo dá glória a Deus por causa da obra de Deus Pai em eleger, antes da fundação do mundo, o seu povo para a salvação. Depois ele cita a obra do Filho, que foi quem pagou o preço da salvação daqueles que o Pai elegeu na eternidade. E ele dá glórias a Jesus Cristo por esta obra, realizada por ele na cruz do Calvário. E depois Paulo cita a obra do Espírito Santo, que selou esses por quem o Pai elegeu e Cristo morreu, pagando o preço, para a eternidade com o Senhor. E Paulo dá glórias ao Espírito de Deus acerca dessa bênção do Espírito. De modo que a ação tríplice da Trindade,
do Pai, do Filho e do Espírito Santo se constitui a base total da salvação do povo de Deus, da Igreja de Deus, de todos os tempos. E num quadro, assim, bem didático, pedagógico, podemos dizer, considerando no nosso tempo de história sobre a face da terra, que o Pai, no passado, escolheu o seu povo. Jesus Cristo, no presente, pagou o preço e comprou o seu povo. E o Espírito Santo, para a eternidade, selou o seu povo. O Pai, no passado, o Filho, no presente, e o Espírito, para a eternidade. A obra está completa, plena, absoluta, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Portanto, a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, queridos? Somos alvos dessa obra magnífica de Deus em nosso favor. E então Paulo inicia os versículos 15 a 23 dizendo, por isso. Então tem uma ligação dessa primeira parte com essa segunda parte. E ele então diz, por isso, também tendo eu ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então ele discorre um tempo de gratidão e depois ele faz uma intercessão. Então nós temos aqui diante de nós, nos versículos 15 a 23, uma oração do apóstolo Paulo em favor dos crentes lá de Éfeso. E essa oração, quando eu estudei esse texto, pensei nesse texto, avaliei esse texto, tirando lições preciosas para a minha própria vida, antes de compartilhar com a igreja, e querendo na noite de hoje compartilhar com os irmãos e com as irmãs, eu fiquei tremendamente impactado e impressionado com esta oração. E por isso eu dei o título na mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs na noite de hoje, de uma oração impressionante. Uma oração impressionante. Alguma coisa que nos impressiona é alguma coisa que chama demais a nossa atenção, que salta demais aos nossos olhos, que vem e traz grande impacto em nós, que nos deixa um tanto quanto ávidos por algo, boquiabertos, extraordinariamente impactados. E foi isso que aconteceu comigo ao perceber os detalhes dessa oração que o apóstolo Paulo fez aqui por esses irmãos lá do passado. E eu creio, irmãos e irmãs, que a oração que ele fez por esses crentes lá do passado é a oração também que você pode fazer por você, é a oração que eu posso fazer por mim, e é a oração que uma igreja que está completando 35 anos de história eclesiástica, pastor, pode fazer por si mesma, pode desejar isso. Então eu quero compartilhar com vocês nesse tema, à luz desse texto, uma oração impressionante. Então vamos lá. Qual é o conteúdo da oração de Paulo que nos impressiona? Então essa é uma pergunta simples e eu quero responder de duas formas apenas. Então o sermão de hoje tem 2 pontos apenas. E aí os irmãos devem estar pensando assim, o pastor Wagner foge do padrão de pregar sermão de 3 pontos? Se a primeira impressão é a que fica, vou fugir, tá? Mas normalmente não, normalmente o sermão tem de 3 pontos mesmo. Hoje de manhã eu preguei 5 pontos, agora são só 2, tá bom? Mas o normal são 3 pontos mesmo. Ok. Então, qual é o conteúdo da oração de Paulo que me impressiona, que nos impressiona e que eu creio que impressiona a todos nós? Em primeiro lugar, Paulo tem motivos para gratidão, agradecer a Deus. Eu falei um pouco sobre isso na parte da manhã, mas agora o apóstolo Paulo parece que tem alguns outros motivos, um pouco diferentes, para agradecer a Deus pela vida daqueles crentes lá de Éfeso. O versículo 15, então, começa com essa expressão, por isso, e faz essa ponte de ligação entre o que vem depois, o que ele vai dizer depois, com o que vem antes. E ele está focando aqui as bênçãos espirituais que foram produzidas pela obra da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo abençoaram grandemente. O Pai escolheu, o Filho pagou o preço e o Espírito Santo selou para a eternidade. Mas nós percebemos aqui nesse texto que tem um resultado imediato e grande, de grande impacto na vida desses irmãos, e é por causa disso que o apóstolo Paulo tem motivos para agradecer a Deus.
O versículo 15 aponta um duplo resultado da obra do Pai, do Filho e do Espírito na vida deles. O duplo resultado é esse: eu tomei conhecimento de que vocês manifestam fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Essas informações chegaram a Paulo. Vocês manifestam fé no Senhor e vocês têm amor para com todos os santos. Fé e amor. Fé e amor aqui, irmãos e irmãs, são um resultado imediato de identificar, de reconhecer, receber e ser impactado com a obra da Trindade em favor daqueles crentes. Não é o contrário. Eu não manifesto fé, eu não manifesto amor, para depois o Pai me escolher, o Filho pagar o preço e o Espírito Santo me selar. É o contrário. Primeiro o Pai me escolheu, depois o Jesus Cristo pagou o preço, depois o Espírito Santo me selou para a eternidade, a obra da Trindade. Como resultado disso, eu entendi isso, eu passei a crer nisso, e agora eu manifesto amor para com aqueles que também foram alcançados pela graça de Deus. Fé em Cristo e amor para com aqueles que também creem em Cristo. De modo que Cristo é aquele a quem nós nos voltamos, que passa a ser o centro do nosso viver, o centro do nosso existir, o centro do nosso crer, não somente meu, mas de todos aqueles que entenderam quem Cristo é e agora passam a viver em torno e em função do próprio Cristo. Eu manifesto fé nele e eu passo a amar aqueles que também manifestam fé nele, e nós nos tornamos apenas um nele. Então, se você é de Jesus, se você crê em Jesus Cristo, se você entende que foi alcançado pela obra do Deus Trino, se você foi comprado pelo sangue de Cristo, você foi selado pela obra do Espírito para a salvação eterna, necessariamente você vai resultar em você esses dois aspectos. Você vai manifestar fé nele e você vai amar aqueles que também manifestam fé nele. É o resultado imediato. Então o apóstolo Paulo olha para os crentes de Éfeso e diz assim: vocês têm grande fé, grande amor, e isso é resultado imediato da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a vida de vocês, e por conta disso eu agradeço, eu louvo e eu exalto ao Senhor. Uma oração impressionante. Você já parou para pensar bem no conteúdo da sua própria oração? O apóstolo Paulo é bem específico. Hoje pela manhã nós vimos aqui pelo menos 5 motivos de Paulo agradecer a Deus, e os 5 motivos dele não têm muito a ver com as bênçãos que nós recebemos no âmbito desse mundo, desse plano, mas tem a ver com as bênçãos que ele lista que se relacionam com a eternidade. Mas você já parou para pensar como que nós agradecemos as bênçãos de Deus? Como que normalmente nós agradecemos as bênçãos de Deus? Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Não é mais ou menos assim? A gente não é muito superficial, ou não? Quando você vai agradecer, você gasta o maior tempo da sua oração em gratidão? O apóstolo Paulo avalia o que é que Deus fez por mim, e o que Deus fez por mim produz em mim qual resultado? Fé e amor. Oh Deus, eu te agradeço por tua obra, e eu te agradeço pelo resultado que a tua obra produziu em mim, produziu na vida dos meus irmãos de Éfeso. Eu quero agradecer a Deus, irmãos e irmãs, na noite de hoje, porque nós temos um entendimento correto da obra do Pai, do Filho, do Espírito. E essa obra produziu em nós fé e amor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A segunda parte da oração impressionante, que me deixa assim impressionado, tem a ver com o que nós mais gostamos de fazer na oração, que é o quê? O que é que nós mais gostamos de fazer na oração, irmãos? Vai lá, alguém tem alguma sugestão, não?
Então, e Paulo aqui também é um pidão. Ele vai pedir. Só que a diferença do pedido de Paulo para o nosso é gritante. É gritante. Então eu divido essa segunda parte em intercessão. Uma oração impressionante que marca a minha vida nessa perspectiva é avaliar aqui a intercessão de Paulo. Não se anime muito, porque o segundo ponto vai ser bem mais longo do que o primeiro. Tá bom? Então deixe-me adiantar. Até porque a gente tem o restante todo desse texto para tentar cobrir. Muito bem. A oração que os crentes mais fazem a Deus, e eu digo isso também, que é uma boa parte das minhas orações, do conteúdo, tem a ver com os pedidos que a gente faz, a intercessão que a gente se apresenta diante de Deus. Nós podemos dividir as nossas orações, né, em várias partes. Por exemplo, eu posso confessar os meus pecados, e eu posso fazer isso de uma forma muito superficial, ou eu posso fazer isso de uma forma mais profunda, mais comprometida. Algumas orações, às vezes, a gente percebe que a gente está terminando a oração, a gente esqueceu de confessar o pecado, e antes de terminar a oração, quase como que um apêndice, a gente diz assim: ah, Senhor, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. É verdade ou não é? A gente pode também, na nossa oração, ter um tempo de gratidão a Deus. A gente pode passar pela gratidão de uma forma também muito superficial, ou a gente pode se esforçar para lembrar das bênçãos do Senhor, sejam bênçãos que têm a ver com os benefícios aqui sobre a face da terra, ou as bênçãos que têm a ver com os benefícios que Deus nos promete dar ainda, embora aqui, mais para a eternidade. Em nossas orações, nós também podemos adorar a Deus, e então investir um tempo precioso da nossa oração para dizer acerca da grandeza, da majestade, do poder, de quem Deus de fato é, o Deus grande, temível, poderoso sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas a gente também pode ser muito superficial na oração de adoração ao Senhor. A gente pode ter a oração de louvor, de exaltação ao Senhor por aquilo que Deus faz. Alguns teólogos fazem essa distinção, né? Alguns não, mas alguns fazem. A adoração tem a ver com a exaltação de Deus por aquilo que Ele é. Louvor tem a ver com a exaltação a Deus por aquilo que Ele faz. Primeiro, ser de Deus, adoração. Segundo, as obras de Deus, louvor. Didático, eu acho até interessante. Mas também nós podemos ter nosso tempo de oração, de intercessão, que é a parte que nós mais gostamos. Pode fazer um desafio. Quando você vai orar, quanto tempo você passa em confissão de pecados, em gratidão, em adoração, em louvor e em intercessão? É o que Paulo faz aqui. Ele está intercedendo. Mas por que a oração de Paulo me impressiona? Porque nós estamos um pouco desconectados com Paulo no conteúdo da oração de intercessão. Paulo não faz uma oração de intercessão pelos crentes de Éfeso para pedir a eles bênçãos materiais. Paulo não está preocupado se Deus poderia dar mais bênçãos materiais, bênçãos para os crentes desfrutarem nesse plano de mundo que eles vivem. Tipo, um emprego melhor, uma saúde, enfim, a solução de um problema. Não, Paulo não pede isso. Paulo também não pede aos crentes da igreja de Éfeso que Deus lhes dê mais bênçãos espirituais. Paulo não chega para Deus para dizer assim: Senhor, dá mais bênção espiritual. Talvez na mente de Paulo isso seja muito claro. Eu vou pedir mais bênçãos espirituais. Deus elegeu o povo antes da fundação do mundo, Cristo pagou o preço, o Espírito selou para o dia da redenção. O que mais pode ser importante além do que isso? Mas Paulo foca a sua oração de intercessão em alguns pontos específicos, e isso é o que me impressiona. A oração de Paulo não está focado em Deus dar a eles mais bênçãos para eles receberem mais de Deus, nem no sentido material e nem no sentido espiritual. E eu fico pensando, irmãos, até que ponto nós, de fato,
Estamos absolutamente satisfeitos com Deus, com o que Deus é para nós, com o que Deus significa para nós, com o que Deus já fez por nós. E talvez, essa é uma desconfiança que eu tenho, e eu faço essa avaliação na minha própria vida. Quando nós oramos e avaliamos a nossa oração, e ela está muito mais focada em pedir a Deus algo para nós desfrutarmos, parece que nós não estamos tão satisfeitos com Deus quanto deveríamos estar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai fazer. Ele vai pedir a Deus para dar aos crentes satisfação nele. E como é que Paulo faz isso? Então o texto me parece muito claro, num caminho que Paulo percorre, para mostrar aos crentes de Éfeso, que o que eles precisavam era entender, de fato, a grandeza de quem Deus era. E essa oração me impressiona. A oração de Paulo é impressionante porque ele pede a Deus não bênçãos materiais, nem realizações pessoais, nem bênçãos espirituais, mas pede a Deus que os crentes em Jesus em Éfeso compreendessem quão grande, quão magnífica foi a obra de Deus em favor deles, para que eles pudessem ter plena satisfação no Pai, no Filho e no Espírito. E eu queria então, pastor, compartilhar e fazer da oração de Paulo a minha oração pela igreja na noite de hoje. E queria convidar você para também fazer da oração de Paulo a sua oração. Os irmãos que estão aqui lá de Suzano, né? Façam essa oração pela igreja que os irmãos frequentam, são membros, atuam. Os irmãos aqui da segunda igreja de Jundiaí, façam essa oração de Paulo. Então eu quero caminhar com os irmãos aqui mais um pouco para ver aqui. Vamos lá. Versículo 16, na parte B, ele começa assim, ó, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então ele vai fazer essa intercessão, ele vai pedir a Deus aqui algumas coisas. E o versículo 17, ele inicia com essa expressão, para quê? Para quê? Qual é a função do para quê? Indica uma finalidade, uma ação específica. Paulo diz que está fazendo uma coisa com um objetivo, para um objetivo específico, essa é a ideia. E o que é que Paulo está fazendo aqui com um objetivo específico? Ele está fazendo uma oração em favor daqueles crentes, com um propósito, com uma finalidade. E o versículo 17 e 18 mostram para nós 3 palavras importantíssimas, onde Paulo, num primeiro momento, constrói a sua intercessão. O versículo 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, dê a vocês, o quê? Espírito de sabedoria. O que mais? Revelação no pleno conhecimento dele. O que mais? Iluminados os olhos do vosso coração. 3 palavras importantes aqui, irmãos: sabedoria, revelação e iluminação. Paulo está pedindo isso para Deus dar aos crentes da igreja de Éfeso. Senhor, dê a esse povo sabedoria, dê a esse povo conhecimento dele, do Senhor, revelação, dê a esse povo iluminação dos olhos. Sabedoria, revelação e iluminação. Paulo não pede mais bênçãos materiais ou mais bênçãos espirituais. Paulo pede a Deus, dê a esse povo sabedoria, revelação e iluminação. Sim, irmãos, eu acho que é uma oração impressionante. Onde é que eu ia tirar um negócio desse? Onde é que eu ia pedir isso a Deus? E Paulo pede. O que é sabedoria, irmãos? Implica ter discernimento, implica saber o que está se fazendo com responsabilidade, implica algo que eu vejo, eu entendo e eu acabo me aprofundando. Sabedoria, algo com grande proveito. Ele também pede revelação no pleno conhecimento de Deus. Revelação implica tomar conhecimento num sentido mais profundo, descortinar, se aprofundar, conhecer e desvendar mais profundamente, descobrir, ir mais adiante, ir mais a fundo.
Por fim, Paulo pede a Deus que dê iluminação dos olhos do coração, e essa construção é extraordinária. Iluminar os olhos do coração. Eu nem sabia que coração tinha olhos, você sabia? Você já parou para pensar nessa expressão de Paulo? Iluminar os olhos do coração. O que é que será que Paulo tem em mente, irmãos? Eu imagino que o que está por trás aqui dessa afirmação tem a ver com vida, tem a ver com um brilho nos olhos, tem a ver com emoção profunda. A ideia de ter aqui a iluminação dos olhos do coração tem a ver com entusiasmo, com vontade, com desejo profundo, com alegria plena e absoluta. Oh Deus, dá essas coisas para esse povo, dá sabedoria, dá revelação, dá iluminação. Mas Paulo não para aí, ele prossegue na sua oração. Ele não chegou ainda ao ápice da sua intercessão. Ele pede que Deus, na sua intercessão, dê mais alguma coisa para eles. O versículo 18, ele introduz essas outras coisas a partir do versículo 18. Então vejam a sequência do versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para, de novo, ter um objetivo. Então eu quero que vocês entendam, diz Paulo, que o pedido que eu estou fazendo para Deus dar a vocês essas três coisas tem um outro propósito. E aí ele passa a relatar, versículo 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e para saber, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Três coisas que Paulo pede aqui. Senhor, dá sabedoria para os crentes, dá a eles também, Senhor, revelação, dá a eles, ó Deus, iluminação. E aí a gente pergunta, para quê? Para que eles precisavam dessas três coisas? E Paulo lista a razão e o motivo, para que eles saibam qual é a esperança do chamamento deles. Então Paulo chama a atenção dos crentes para pensar e refletir acerca da esperança que eles têm no chamamento. Não se trata de bênçãos materiais, não de mais bênçãos espirituais, mas para que com profundidade eles entendessem de forma ampliada e profunda a esperança do chamado que Deus fez a eles. Eles eram pecadores condenados, merecedores de condenação eterna, e Deus os chamou, Deus os vocacionou, Deus os aproximou dele mesmo. Deus deu a eles o privilégio de não mais pertencerem ao império das trevas, mas de serem transportados para o reino do Filho do seu amor. Deus deu a eles, queridos irmãos e irmãs, a segurança, a certeza, a esperança verdadeira e genuína, não de uma possibilidade, mas uma certeza plena. Vocês foram chamados por Deus para Ele, para a glória dEle. Ó Deus, ilumina, dá revelação e sabedoria para que eles entendam a grandeza do chamado que eles receberam. Mas Paulo prossegue. Eles eram condenados, eles estavam debaixo da ira e da maldição de Deus. Então Deus pede a eles, ó Senhor, mostra para eles qual é a riqueza da glória da herança que eles possuem diante do Senhor. Herança. Você tem herança para receber do seu pai e da sua mãe? Pois bem, talvez tenha, talvez não. Talvez uma herança grande, talvez uma herança pequena, talvez uma herança negativa, com dívida, vai ter que pagar ainda. Que triste. Mas quando nós chegarmos lá na eternidade, na glória eterna, irmãos, nós receberemos por herança o reino de Deus e seremos glorificados à semelhança da glória do próprio Cristo. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Tudo que existe, Deus constitui Cristo como o herdeiro de todas as coisas. E as Escrituras afirmam que nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. De modo que o que Cristo possui, Ele vai compartilhar comigo, vai compartilhar com você. Essa herança da glória, esse reino da glória, isso que nós vamos receber lá, é indescritível, a gente não tem nem como medir o que Deus tem preparado para nós lá na glória. Ele já nos revelou em Cristo, já está revelado em Cristo, mas a gente não sabe medir o quanto isso tem de valor ainda, nós lá não chegamos. Ó Deus, dá sabedoria para eles,
dá revelação para eles, ilumina os olhos deles, do coração deles, para que eles percebam a grandeza da herança que eles possuem na glória eterna, Senhor. Essa é a intercessão de Paulo. Mas ele segue. Também, Senhor, para que os crentes saibam a grandeza, a suprema grandeza do seu poder, versículo de número 19. E aqui Paulo faz um negócio, juntando duas coisas, fazendo um trem meio que redundante. Olha só o versículo 19. E também que eles saibam qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele cita aqui força do seu poder, o poder de Deus, duas vezes. Ele diz que esse poder de Deus, e ele descreve como suprema grandeza. Uma coisa suprema já é grande, não é não? Uma coisa grande a gente poderia já classificar como supremo. Mas aí Paulo junta as duas coisas. Ele diz que é algo supremo de grande. Então tem a ver com algo gigante. Tem a ver com algo que diretamente do trono de Deus é grande. É magistral, é extraordinário, é sobrenatural. É algo que não pode ser medido. Não existe padrão humano para se medir o que está sendo dito aqui, porque tem a ver com a suprema grandeza do poder de Deus, e tem a ver com a eficácia da força do poder de Deus. Me impressiona essa oração de Paulo. Ele não pede bênçãos materiais, ele não pede mais bênçãos espirituais, ele pede que os crentes tenham sabedoria, revelação, iluminação, para eles entenderem quem Deus é, o que Deus fez por eles, onde eles vão, o que eles têm. Paulo está pedindo a esses crentes que foquem absolutamente tudo que eles são, que eles têm, possuem no Senhor, para que percebam do que o Senhor tem para eles. Me impressiona essa oração de Paulo. Mas Paulo ainda segue. Ele descreve essa suprema grandeza do poder de Deus, e ele também fala da eficácia da força do poder de Deus. Onde é que os crentes poderiam ver a manifestação dessa grandeza, desse poder tão grande, tão gigante, que aparece aqui? Ele faz essa afirmação e ele pega a pessoa de Cristo. E aí então Paulo diz que essa suprema grandeza do poder de Deus e essa eficácia da força do poder de Deus ficam absolutamente manifestados, tá? As duas coisas ficam absolutamente manifestados na pessoa de Cristo. E aí então Paulo dá 3 motivos, que mostram que de fato na pessoa de Cristo a grandeza da majestade do poder de Deus se manifesta. E quais são esses 3 motivos então? Veja o versículo 20. O qual exerceu sobre Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Cristo aqui, irmãos, é a ilustração do poder, da suprema grandeza do poder de Deus e da eficácia da força do poder de Deus. O fato de Deus ter ressuscitado a Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo é invocada aqui como manifestação de um exemplo do supremo poder da grandeza de Deus, na pessoa de Cristo, a sua ressurreição. Mas ele não diz só isso, ele caminha, ele diz assim: mas também quando Cristo subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai nos lugares celestiais. A suprema grandeza do poder de Deus e a eficácia desse poder também é manifestado quando Jesus é elevado às alturas e quando Jesus chega ao trono de Deus, e Deus faz e pede e dá a Cristo o privilégio de se assentar no trono, recebe do Pai o cetro na mão, e ele é constituído como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele se assenta no trono, e ele governa pelos séculos dos séculos. A grandeza do poder e da majestade de Deus está sendo manifestada na ascensão de Cristo, no assentar-se sobre o trono e governar sobre todas as eras. Louvado seja Deus ou não? Isso é poder ou não é? Mas não é só isso. Paulo segue. Paulo diz ainda no versículo de número 21, que essa posição de Cristo assentado lá, está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome,
que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, a suprema grandeza do poder de Deus e a eficácia da força do poder de Deus exercido sobre Cristo o coloca numa posição em que tudo que existe está abaixo dos seus pés, em absoluto. Existe um que se assenta no trono e ele governa sobre todas as coisas, e o texto faz questão de dizer que todos os demais, e todos os demais mesmos, inclusive são listados como abaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas o que isso tudo tem a ver comigo? Então, esse é o ponto principal. A obra que Deus realizou, manifestando o seu poder, descrito como supremo poder e eficácia do poder de Deus, diz o versículo 20, aliás, o versículo 19, que essa grandeza do seu poder para com os que cremos. O que é que isso significa, irmãos? Isso significa que, de certa forma, esse poder de Deus exercido sobre Cristo, ressuscitando dentre os mortos, elevando-o às alturas, assentando-o à direita dele, na posição acima de tudo e de todos, é o mesmo poder que foi utilizado para ressuscitar você do estado das trevas e da morte espirituais, de fazer você assentar-se junto ao trono do Pai, ao lado de Cristo. Eu não sei se eu consegui ser tão claro. Deixe-me dizer isso talvez de uma outra forma. A grandeza da majestade do poder de Deus vem sobre Cristo, o ressuscita dentre os mortos, o eleva às alturas e o faz assentar sobre tudo e sobre todos. E é o mesmo poder que Deus utiliza para comunicar vida a mim e a você, nos ressuscitar da morte espiritual e nos fazer assentar à direita de Deus Pai, acima de tudo e de todos, porque estamos unidos e junto a Cristo, assentados à direita do Pai. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus dê a vocês, é o que Paulo está dizendo, sabedoria, iluminação, revelação, para vocês compreenderem a grandeza da majestade do que Deus fez por vocês. Essa oração me impressiona. Ele não pede bênçãos materiais, ele não pede mais bênçãos espirituais, ele pede que os crentes virem a sua ficha, virem a chave, para que entendam quem eles são diante de Deus e o que Deus fez por eles. E aí então, o versículo 23, Paulo encerra, dizendo que a igreja então, que é trazida por Deus, aqueles que ele elegeu, que Cristo salvou e que o Espírito selou, Deus elegeu no passado, Cristo pagou no presente, e o Espírito selou para o futuro. Essa é a igreja, esse é o corpo, e a igreja de Cristo, nessa perspectiva, é a plenitude da obra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, que a tudo enche em todas as coisas, de modo que a minha plenitude em Deus repousa não em ter mais coisas de Deus, sejam materiais ou espirituais, mas de entender a grandeza do que Deus de fato fez por mim, e como que eu posso me relacionar com esse Deus. Essa oração me impressiona. Não tem muito a ver com as orações que eu faço, mas eu tenho tentado aprender com esse servo de Deus a fazer uma oração mais centrada, não em mim, não em meus desejos, não em meus anseios, mas na honra, na glória, na graça do Senhor, para que eu tenha plena satisfação no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. A minha oração em favor da igreja que está completando 35 anos de vida eclesiástica, de vida organizada, é essa. Eu quero fazer das palavras do apóstolo Paulo a minha oração aqui, irmãos.
E eu queria novamente ler esse texto, em forma de oração, em favor dos irmãos todos que estão aqui. Me acompanhem, por favor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem qual é a esperança do chamamento de vocês, qual a riqueza da glória da herança que vocês têm como santos diante de Deus, qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos, para conosco, segundo a eficácia da força do poder de Deus, que Ele mesmo exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita do Pai nas alturas celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e para coroar a igreja, pois todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja essa posição, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uma oração de intercessão, que pede a Deus para abrir os olhos do seu povo, para entender a grandeza da majestade de Deus e o que Ele já fez pelo seu povo. Amém, irmãos? Amém. Então, apenas 2 pontos para nós pensarmos na noite de hoje. Eu nem tinha passado isso? Não? Ninguém falou nada? Ah, bom. Muito bem, mas está aí, tá? Teria sido bom se os irmãos pudessem ter acompanhado ali, né? Mas vamos lá. Então tá, uma oração impressionante. 2 pontos apenas, gratidão e intercessão. Eu queria encerrar aqui tentando fazer algumas aplicações para os irmãos, para a nossa reflexão. Primeiro, o que é que eu preciso crer, irmãos? O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso crer? Primeiro, eu preciso ter consciência. Eu preciso ter consciência da necessidade de uma visão mais profunda da obra do Deus Trino em nosso favor. A gente precisa, de alguma forma, se aprofundar nisso. A obra do Deus Trino em nosso favor é gigante, é extraordinária, é indescritível em palavras humanas. Eu preciso ter essa consciência. Segundo, nós precisamos reconhecer que a obra realizada pelo Deus Trino em nosso favor é grandiosa, é suprema, é indescritível, é maravilhosa, e nós somos alvos dessa obra. Isso precisa mexer conosco. Eu preciso reconhecer isso, não só saber, não no campo apenas da intelectualidade, como uma matéria que eu decoro, mas isso tem que fazer parte de mim, precisa descer ao meu coração, precisa me impactar, tem que fazer parte do meu viver, do meu dia a dia, do meu relacionamento com Deus. De fato, eu fui alvo dessa obra, e isso precisa trazer grande impacto na minha vida. Talvez gratidão, talvez uma emoção profunda, lágrimas descendo dos olhos, o coração tocando, palpitando mais forte por causa de Deus, da grandeza de Deus, de como Deus me alcançou, o que Deus fez por mim. Eu preciso ser impactado com isso, não só na mente, mas o meu coração precisa ser conquistado por esse Deus. E eu preciso deixar isso acontecer. Isso tem a ver comigo, a minha emoção. E então eu lanço aqui um desafio de um compromisso. O que é que você deve fazer? Uma sugestão. Comprometa-se com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, a buscá-lo de forma intensa, profunda, procurando satisfazer-se nele. Por favor, não entenda que eu estou dizendo que você não faz isso. Mas com certeza você pode melhorar nisso. O único que não tem perspectiva de melhorar é Deus. Não há espaço em Deus para Ele ser melhor, para Ele ser mais, para Ele conhecer mais, para Ele se desenvolver mais, mas em você e em mim, isso é possível, nós podemos melhorar. Então eu quero lançar aqui um desafio para você, meu irmão, minha irmã, para a igreja aqui presente,
Comprometa-se com o Senhor para descer com profundidade, para depender plenamente, para desenvolver essa dependência de Deus, de um compromisso profundo com o Senhor, de uma satisfação plena nele. E talvez quando você for orar, você não foque tanto nas suas orações, naquilo que você deseja receber de Deus, que você considera que é importante, mas você se satisfaça em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele já fez por você, e que você está aguardando a completude daquilo que Ele ainda disse que vai fazer. Eu li um livro de um autor chamado Amy Cordeiro, que escreveu um livro intitulado Andando com o Tanque Vazio. É um livro excelente para quem está passando por momentos difíceis, especialmente na área emocional, estresse, e precisa de uma reorientação espiritual e emocional. É um pastor. E lá num trecho do livro, ele faz uma afirmação que me chamou bem a atenção, eu anotei e falei, isso aqui eu posso usar em algum sermão, e eu quero trazer e compartilhar com vocês aqui. A afirmação dele é a seguinte, e depois ele faz um pequeno comentário, e então eu vou pegar essa ideia e quero fazer aqui a aplicação final. Ele diz o seguinte: o ponto onde você está sempre afetará aquilo que você vê. Eu vou repetir. O ponto onde você está sempre afetará aquilo que você vê. Então, qual que é a ideia? Se você estiver no fundo de uma trincheira de 3 metros cavado para baixo, você não verá muita coisa além da terra, talvez algumas minhocas e algumas pedras. E quando você olhar para cima, você vai ver apenas uma faixa de um céu azul, ou talvez nublado, ou alguns pingos de chuva caindo sobre você. Só, mais nada. O ponto onde você está afeta a visão que você tem. Mas se você estiver no alto de um arranha-céu, o prédio mais alto da cidade, lá no topo, você vai ver tudo. Você vai ver o entorno da cidade, você vai ver o nascer do sol, você vai ver o pôr do sol, você vai ver o céu inteiro, sem nenhum impedimento. Você vai ver absolutamente tudo, e olhando para todos os cantos, porque o ponto onde você está te leva a ver o que você consegue ver. Onde é que eu quero chegar? Na mente do apóstolo Paulo, os crentes lá de Éfeso precisavam ter uma visão muito profunda e ampla de Deus, não como alguém que está enxergando Deus numa trincheira, 3 metros abaixo do nível da terra, mas como alguém que está no lugar mais alto, que é capaz de enxergar absolutamente tudo de Deus naquilo que é possível enxergar e que Deus se deu a conhecer a nós através de sua palavra. O ponto onde você está te leva a enxergar o que você vê. Qual é o meu e o seu compromisso, então? Nós podemos tentar ver a Deus numa trincheira lá de baixo, não vamos conseguir ver muito. Ou podemos tentar enxergar as coisas de Deus de uma forma ampla, profunda, grande, vasta. O que Paulo pede a Deus? Senhor, dê as condições para esses crentes, deles estarem na posição, como se estivesse no arranha-céu, no lugar mais alto, para enxergar tudo do Senhor, e dê a eles sabedoria, iluminação, dê a eles, ó Deus, revelação, para que eles entendam a grandeza do teu poder, o chamado que eles têm, a riqueza da herança, a plenitude que em Cristo eles podem ter, experimentar, porque o mesmo poder que o Senhor exerceu para ressuscitar Cristo, fazê-lo sentar à sua direita, acima de tudo e de todos, é também o poder que o Senhor executou sobre aqueles que são do Senhor, para ressuscitá-los da morte espiritual, fazê-los assentar à direita de Jesus Cristo, acima de tudo e de todos, para ter plenitude nele. Ó Deus, toma esses crentes, põe lá no alto, para eles enxergarem tudo. E aí você, meu irmão, e eu, podemos refletir e pensar, o que nós queremos então? Qual é a minha oração? Que Deus dê a vocês e a mim, porque não pense os irmãos que eu consegui, cheguei no topo, a nós,
Essa é a minha oração. Senhor, abra os nossos olhos para que entendamos o tamanho da plenitude que nós podemos experimentar somente no Senhor. Essa é a oração de Paulo, que me impressiona. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Ó Deus, nós precisamos pedir perdão a Ti. O que o Senhor fez por nós é tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso. E a visão que nós temos do Senhor é tão pequena. É pequeno, Deus, às vezes por culpa nossa mesmo, porque às vezes nós nos contentamos com tão pouco. Mas também, Senhor, a visão que temos tão pequena é por causa da nossa limitação, que a gente não consegue enxergar como o Senhor vê todas as coisas. Mas o dia que nós chegarmos aí na glória, nós veremos como o Senhor vê, que nós seremos glorificados à imagem plena de Cristo. Mas então, enquanto esse dia de glorificação não chega, dê, Senhor, a nós, a todo o teu povo aqui sobre a face da terra, essa perspectiva, ó Deus, de experimentarmos uma plenitude de comunhão com o Senhor, o nosso Deus Pai, com Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, com o Espírito Santo, nosso Deus Consolador. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutar dessa comunhão plena e a nos sentirmos totalmente satisfeitos no Senhor, Pai. Dá-nos sim, ó Deus, sabedoria, revelação, iluminação dos nossos olhos, para a gente ver todas essas coisas, para nos aprofundarmos na comunhão contigo, na plenitude de salvação do Senhor para nós. Se alguém entre nós aqui, ó Deus, está com a sua fé vacilante, enfraquecida, renova esse coração, Pai, em nome de Jesus. Se alguém entre nós aqui, ó Deus, ainda não compreendeu a grandeza da majestade da obra do Pai, do Filho e do Espírito, toca no coração, tira os obstáculos dos olhos para compreender, Senhor, a obra da salvação eterna. Abençoa, Deus, esta igreja, dando a esta igreja, ó Deus, mais na perspectiva de uma busca intensa do Senhor, não que não tenha sido feito, mas sim, Senhor, nós podemos melhorar. Então abençoa, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém.